Muito bom, pessoal. Certo. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos a todos. Vamos começar com um instantezinho de silêncio, então, para acalmar nossa mente e nosso coração e tentar nos colocar todos aqui juntos no mesmo círculo de energia, na proximidade com o nosso Pai, com o nosso ajustador, para que a gente, então, possa depois iniciar os nossos estudos. Então, vamos lá, um instantezinho de silêncio. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, reunidos em Teu nome, na Tua presença. Que o Teu Espírito da Verdade nos mostre o caminho e que nosso ajustador do pensamento nos ajude a perceber esse caminho da melhor maneira para o nosso desenvolvimento espiritual individual. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Nós vamos retomar o nosso estudo aqui, começando o documento 139, que fala dos 12 apóstolos. Terminamos, então, a semana passada, o 138, que foi muito legal. Tivemos discussões interessantíssimas. E se não tiver ninguém que queira fazer nenhuma pergunta ou nenhum comentário, ou tirar alguma dúvida, nós vamos partir para a leitura, então, desse documento. Henrique, antes de começar a leitura, o documento de hoje não trata da personalidade de cada um dos discípulos, não, né? Falando das características pessoais e Vai falar de cada um. Da pessoa. É isso mesmo? É isso mesmo, vai falar de cada um. Bacana, eu gosto desse capítulo. Beleza. É muito interessante mesmo, é um documento que nos dá uma profunda reflexão. É verdade. De ver a diversidade daqueles apóstolos, né? A diversidade de personalidade daqueles apóstolos que cercavam Jesus, ver os pontos fortes e fracos de cada um e ver como Jesus se entendia com eles, apesar dessa diferença, apesar dessa diversidade. Então, alguém se candidata para fazer a leitura? Eu vou começar. Então, obrigado, Sussu. Eu vou compartilhar aqui. Bem-vinda, Lilian. Beijo. Bem-vinda. Então, documento 139, os 12 apóstolos. Um testemunho eloquente do encanto e da retidão da vida de Jesus na terra é que apenas um dos seus apóstolos o tenha deserdado, embora repetidamente houvesse ele reduzido a pedaços e rasgado em trapos as esperanças e a ambição que os seus apóstolos alimentavam de exaltação pessoal. Os apóstolos aprenderam de Jesus sobre o reino do céu, e Jesus aprendeu muito com eles sobre o reino dos homens e a natureza humana, tal como essa existe em Urântia e nos outros mundos evolucionários do tempo e do espaço. Esses 12 homens representavam muitos tipos diferentes de temperamentos humanos e a instrução não os havia transformado ainda em semelhantes. Muitos desses pecadores galileus traziam uma forte ascendência de sangue gentil, em resultado da conversão forçada, há 100 anos atrás, da população gentia da Galileia. Não cometais o erro de tomar os apóstolos como sendo de todo ignorantes e pouco instruídos. Todos eles, exceto os gêmeos Alfeus, haviam sido graduados pelas escolas das sinagogas, tendo sido educados profundamente sobre as escrituras dos hebreus e sobre muitos dos conhecimentos correntes daqueles dias. 7 deles eram graduados da escola da sinagoga de Cafarnaum, e não havia escolas judaicas melhores em toda a Galileia.
Quando os vossos registros se referem a esses mensageiros do reino como sendo ignorantes e iletrados, a intenção é mais a de transmitir a ideia de que eles eram leigos, ou seja, não eram instruídos segundo o saber dos rabinos, nem educados segundo os métodos da interpretação rabínica das Escrituras. Eles tinham lacunas no que se concebe como sendo uma educação superior. Nos tempos modernos, eles certamente seriam considerados sem instrução e, em alguns círculos da sociedade, até sem cultura. Mas uma coisa é certa, eles não haviam passado, todos, por um programa rígido, convencional e estereotipado de instrução. Desde a adolescência, cada um deles possuíra experiências diferentes de aprendizado de vida. Legal, né? Alguém quer comentar um pouco sobre esse? Boa noite, Angélica. Alguém quer comentar um pouco sobre esse texto? Seria interessante se pastores e padres, né, e líderes religiosos tivessem conhecimento, né, desse documento. Seria maravilhoso, mudaria completamente, né, a dialética e as homilias, as pregações, né, dos chefes religiosos, né, porque ia mostrar, né, iam mostrar essas características de cada um dos apóstolos. Seria uma revolução na igreja cristã, né? Legal, eu acho que seria mesmo, Fernando, você tem razão. Mas acho que se algum deles chegasse a ter contato com essa informação que nós acabamos de ler, eles provavelmente teriam interesse de ler o livro todo, que seria melhor ainda. Né? É verdade. Mas tudo bem. Tem várias passagens nesse texto introdutório aí que me chamaram a atenção. Mas uma delas é justamente a diversidade dessas pessoas, né? E o fato de pensar que Jesus não descreveu não fez uma descrição de cargo para procurar recrutas, selecionar e contratar cada um deles para atender uma função específica, né? Então, assim, Jesus acolheu aqueles que o buscaram e que acederam em segui-lo, né? Provavelmente haveria no mundo muitas outras pessoas interessadas em seguir a Jesus e de compartilhar com ele dessa jornada, né? Então, essa é uma coisa que me chama a atenção. Jesus abraçou esses homens, os acolheu para que fossem seus apóstolos, sem estabelecer nenhum pré-requisito, a não ser o fato do desejo deles de estarem com o mestre, de segui-lo e ajudá-lo no seu trabalho de desenvolvimento do reino de Deus. Apesar da confusão que eles faziam sempre, né? Buscando sempre posições pessoais e posições privilegiadas nessa corte desse reino de Deus. Então, é bem interessante. Outro aspecto que me chama a atenção aí é que muita gente acha que, por serem pescadores, por serem gente do povo de Israel, que seriam pessoas ignorantes, né, iletradas. Tem até algumas... Não encontrei isso na biblioteca do algumas religiões que entendem que eles eram até analfabetos. Então, aí a explicação muito interessante do livro,
dizendo que todos eles, com exceção dos irmãos Alfeus, eram estudados. Eles tinham completado seus estudos, que naquela época era feito nas sinagogas da cidade onde eles viviam, né? Então, foi assim que Jesus cumpriu seus estudos também, né? Na sinagoga de Nazaré. Então, é bem interessante esse aspecto de que a gente muitas vezes pensa que eles eram pessoas ignorantes ou analfabetas, mas não. Eles eram pessoas que tinham conhecimento, como muitos de nós aqui que estudamos, nos formamos e estamos no dia a dia trabalhando, etc., né? Uma pessoa, apesar da gente ter estudado, uma pessoa comum do povo, todos nós fazemos parte desse povo que habita o Brasil, e, apesar das diferenças culturais e tudo isso, né? Então, é uma coisa curiosa, isso me chamou bastante atenção. Outro Se detalhe, alguém quer agregar alguma coisa aí, Fernando, fala. um outro detalhe é com relação à entrega desse documento, dessas características, desse tipo de informação pelos reveladores, né? Dificilmente, eu acredito, seria até impossível alguém formular, né, um tratado psicológico, analítico, de personalidades tão diferenciadas quanto foram a dos discípulos, né? Então, é um privilégio saber que cada um deles tinha uma característica diferente, e Jesus, o mestre, aceitou a todos de bom grado. Ele, acredito que o mestre já conhecia, né, quem era cada um, né, quando eles foram até ele, né, para se agregarem ao grupo apostólico, e ele não rejeitou nenhum, né? Mas infelizmente um deles desertou, como a Sueli leu aí no início, né? Foi o único, né, que se desertou. Mas realmente é um privilégio conhecer a psicologia e as características morais e culturais de cada um, né? E nos colocar no lugar deles também. Serve muito nesse sentido, né? Sim. Oi, Egli. Obrigado, Fernando. Eu acho esse documento maravilhoso, exatamente isso que o Fernando comentou, né? Que é a descrição de vários temperamentos. E essa parte aqui que fala, me chamou a atenção muito assim, os diferentes temperamentos e a instrução que não os havia transformado ainda em semelhantes, em itálico, né? E aí eu fiquei assim pensando o que ele quis dizer, né? As diferenças, e eles ainda não os havia transformado ainda em semelhantes. Eu fiquei um pouco intrigada com essa frase aí, né? Me chamou a atenção que os reveladores gostariam de explicar sobre isso, né? Semelhantes e os diferentes temperamentos. E não sei se com o tempo, com as instruções, a gente vai perfilando mais o temperamento e vai ficando mais próximo, mais identificados, mais semelhantes. Eu não sei se quer dizer isso, mas estou apenas refletindo sobre essa frase, né? Conjecturando, exatamente. Só que me chamou a atenção. Muito bem lembrado isso aí também. E fazendo conjecturas sobre isso, né? Porque, assim, é inegável que os seres humanos são semelhantes entre si quanto à sua constituição física, quanto às suas aptidões, eles têm nós temos uma semelhança, mas eu acho que quando os reveladores destacam isso, eles estão dizendo, eles estão se referindo, talvez, ao aspecto de que essa semelhança não é aquela semelhança de habitante cósmico do mundo, que já conhece a Deus,
tem essa unidade no Pai e tem uma unidade, uma semelhança espiritual. Então, sim, eles todos eram seres humanos, mas com níveis de espiritualidade muito diferentes, com entendimento sobre o Pai muito diferente, e com entendimento do reino do Pai, da cidadania cósmica muito diferente. E é aquela semelhança de ser filho de Deus antecipadamente na carne, porque todos nós sabemos que a nossa filiação a Deus a nível espiritual se dá após a nossa fusão com o ajustador do pensamento. Mas Jesus, em algum momento, falou ali, olha, todos vós podeis já ser filhos do meu Pai na carne por meio da fé. Então, eu acho que essa semelhança se refere justamente a se encararem como irmãos e filhos do Pai por meio da fé e do nascimento do Espírito. Então, naquele momento, até esse momento, eles não tinham nada de semelhante, eles tinham diferenças de entendimentos, né? Quanto à compreensão do Pai, quanto à compreensão do reino, quanto à irmandade dos homens e todas essas coisas. Então, isso aqui é uma conjectura, não é o que está escrito ali, né? Mas eu acho que provavelmente é por aí. Bem concordo. Mas muito bem lembrado, Eglin. Verdade. Oi, Angeli. Me desculpe, eu entrei atrasada, porque eu não consegui me conectar aqui, que eu estou fora de casa. Então, eu acho que quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, ele já sabia que cada um era de um jeito e que todos eles tinham a possibilidade de chegarem ao entendimento até o final da vida dele, né? Principalmente em Pentecostes, eu acho que ali foi assim o ponto culminante de eles acreditarem nele como sendo o Filho de Deus. Mas, assim, quando eu entrei, alguém estava falando que os padres deveriam saber, né, desse documento, mas eu soube que o Bento XVI, o antigo Papa, ele leu o livro de Urântia. E o Papa atual também leu ou está lendo, não sei, mas também está lendo o livro. E hoje em dia a gente vê muitos temas falando da unidade na diversidade. Então, hoje a gente vê muito, principalmente na igreja. Então, é isso, eu acho assim, que nunca 12 pessoas diferentes vão se tornar iguais, vamos dizer, no entendimento. Tudo bem, eles vão acreditar nos poderes, estão lá convivendo com ele, vão perceber quem ele é, mas cada um dentro da sua dimensão. Mas essa diversidade é que vai formar aquela unidade, né? É isso, só isso. Muito obrigado, Angeli. É isso mesmo. Ok. Mais alguém quer agregar alguma coisa aqui a esse texto? Ou seguimos adiante na leitura? Desculpe, eu estou falando demais hoje. Eu sempre, quando participo do grupo, eu me empolgo, né? E fico bem inspirado. Mas a nossa irmã acabou de referir-se ao Pentecostes. De fato, os apóstolos, eu acredito que depois da morte de Jesus e da sua assunção, né? A assunção ao Pai, eles, com o fervor do Pentecostes, né? Da dotação do Espírito da Verdade, né? Eles foram como está no Ato dos Apóstolos,
o livro de Lucas, né, diz que eles eram um coração e a alma, né? E foram apelidados de cristãos, né? Foi então aí que demonstrou-se que eles se tornaram semelhantes no caso de serem irmãos entre si, né? Seguidores assumidos do mestre, né? Então, eu creio que foi aí que eles passaram a ser semelhantes. Até então, quando a Sueli leu para nós aqui o início, né, a abertura desse documento, fala que eles não eram semelhantes, né? Eles não eram unidos em propósito de disseminar o reino de Deus e de falar do mestre e dos seus ensinamentos. Creio que Obrigado, Fernando. Muito bem. Alguém mais? Então, precisamos de alguém para continuar lendo. Posso ler? Isso, vamos lá. Boa noite. Boa noite, Lília, bem-vinda. Então, vamos falar de André agora, né? André é o primeiro escolhido. André, líder do corpo apostólico do reino, nasceu em Cafarnaum. Era o mais velho em uma família de 5 filhos. Ele próprio, o seu irmão Simão e 3 irmãs. O seu pai, agora falecido, havia sido sócio de Zebedeu no negócio de secagem de peixes, em Betsaida, o porto de pesca de Cafarnaum. Quando se tornou um apóstolo, André estava solteiro, mas vivia com o seu irmão casado, Simão Pedro. Ambos eram pescadores e sócios de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu. No ano 26 depois de Cristo, João foi escolhido como apóstolo. André tinha 33 anos, um ano completo a mais do que Jesus, e era o mais velho dos apóstolos. Ele vinha de uma linhagem excelente de ancestrais e era o mais capaz dos 12 homens. Excetuando a oratória, era um igual aos seus companheiros em quase todas as aptidões imagináveis. Jesus nunca deu a André um apelido, uma designação fraternal. Contudo, tão logo os apóstolos começaram a chamar a Jesus de mestre, eles também designaram André com um termo equivalente a chefe. André era um bom organizador e um administrador ainda melhor. Era um dos 4 apóstolos que formavam o círculo interno. Mas, ao ser designado por Jesus como dirigente do grupo apostólico, André teria de se manter junto aos seus irmãos, ao passo que os outros 3 usufruíram de uma comunhão mais estreita com o Mestre. Até o fim, André permaneceu como o deão do corpo de apóstolos. Mesmo nunca tendo sido um pregador eficiente, André fazia um trabalho pessoal eficaz, sendo um missionário pioneiro do reino, visto que, como o primeiro apóstolo escolhido, imediatamente trouxe até Jesus o seu irmão Simão, que depois se tornou um dos maiores pregadores do reino. André era o principal apoio da política adotada por Jesus, de utilizar o programa de trabalho pessoal como um meio de treinar os 12 como mensageiros do reino. Estivesse Jesus ensinando aos apóstolos em particular ou pregando à multidão, André, em geral, sabia o que estava acontecendo. Era um executivo compreensivo e um administrador eficiente. Ele adotava uma decisão imediata sobre todas as questões trazidas ao seu conhecimento, a menos que considerasse o problema como estando além do domínio da sua autoridade, e quando isso acontecia, ele o levaria diretamente a Jesus. André e Pedro tinham o caráter e o temperamento bem diferentes, mas lhes deve ser dado para sempre o crédito de se darem esplendidamente bem um com o outro. André nunca teve inveja da capacidade oratória de Pedro,
E raro é ver um irmão mais velho, do tipo de André, exercendo uma influência tão profunda sobre um irmão mais jovem e talentoso. André e Pedro pareciam nunca ter a menor inveja das habilidades, nem das realizações um do outro. Tarde da noite, no dia de Pentecostes, quando 2.000 almas foram acrescentadas ao reino, graças principalmente à pregação energética e inspirada de Pedro, André disse ao irmão: eu não poderia ter feito isso, mas estou contente de ter um irmão que o fez. Ao que Pedro respondeu: e se não fosse tu que me trouxeste ao mestre, e não fosse a tua perseverança em me manter junto a ele, eu não estaria aqui para fazer isso. André e Pedro eram exceções à regra, provando que mesmo os irmãos podem conviver em paz e trabalhar juntos de um modo eficiente. Depois de Pentecostes, Pedro estava famoso, mas nunca se tornou algo irritante para o irmão mais velho, passar o resto da sua vida sendo apresentado como o irmão de Simão Pedro. De todos os apóstolos, André era o melhor conhecedor dos homens. Ele sabia que os conflitos estavam germinando no coração de Judas Iscariotes, mesmo quando nenhum dos outros sequer suspeitava de que algo estava errado com o tesoureiro deles. Mas ele nada disse a ninguém sobre os seus temores. O grande serviço de André para o reino foi o de aconselhar a Pedro, a Tiago e a João a respeito da escolha dos primeiros missionários que foram expedidos para proclamar o evangelho do reino, e também o de aconselhar a esses primeiros líderes sobre a organização dos assuntos administrativos do reino. André tinha o grande dom de descobrir os recursos ocultos e os talentos latentes dos mais jovens. Logo depois da ascensão celeste de Jesus, André começou a escrever um registro pessoal de muitos dos feitos e dos ditos do seu mestre que partira. Depois da morte de André, foram feitas cópias desse registro particular, e elas circularam livremente entre os primeiros instrutores da igreja cristã. Essas notas informais de André subsequentemente foram editadas, corrigidas, alteradas e tiveram acréscimos até que formassem uma narrativa suficientemente contínua da vida do mestre na Terra. A última dessas poucas cópias alteradas e corrigidas foi destruída pelo fogo em Alexandria, cerca de 100 anos depois que o original havia sido escrito pelo apóstolo, o primeiro a ser escolhido entre os 12. André era um homem de um discernimento interno claro, de pensamento lógico e de decisão firme, cuja grande força de caráter consistia na sua estupenda estabilidade. A sua desvantagem de temperamento era a sua falta de entusiasmo. Muitas vezes ele preferiu fazer elogios ponderados aos seus companheiros a encorajá-los. E essa reticência em louvar as realizações de mérito dos seus amigos nasceu da sua aversão pela adulação e pela insinceridade. André era um desses homens categóricos de temperamento regulado, feito por si próprio e de sucesso nos seus modestos negócios. Todos os apóstolos amavam Jesus, mas ainda assim é verdade que cada um dos 12 sentia-se atraído por algum aspecto na personalidade do mestre, que tivesse exercido um encanto especial sobre aquele apóstolo individualmente. André admirava Jesus por causa da consistência da sua sinceridade e de sua dignidade sem afetação. Quando os homens conheciam Jesus, logo ficavam possuídos por um impulso de compartilhá-lo com os amigos. Eles realmente queriam que todo mundo viesse a conhecê-lo. Quando as perseguições posteriores finalmente dispersaram os apóstolos de Jerusalém, André viajou pela Armênia, Ásia Menor e Macedônia, tendo sido preso ao final e crucificado em Patras, na Acaia, após trazer vários milhares de pessoas para o reino.
2 dias inteiros foi o tempo que levou para que esse homem robusto expirasse na cruz. E mesmo durante essas horas trágicas, continuou ele efetivamente a proclamar as boas novas da salvação do reino dos céus. Obrigada. Obrigado, Lilian. Nossa, impressionante essa narrativa de André, né? Impressionante. Mesmo. Alguém quer falar sobre ele? Ou sobre o que nós vimos? Eu achei interessante, né, que ali eles disseram que quando os apóstolos as pessoas, os apóstolos em particular, conheciam Jesus, eles queriam logo que as pessoas também o conhecessem, né? Então, isso me fez lembrar quando a gente conhece o livro de Urântia. Eu também pensei isso. Nossa, porque quando a gente conhece o livro de Urântia, a gente quer que todo mundo conheça essa verdade, é impressionante. Lilian, você roubou minha fala. E todo mundo pensou a mesma coisa. Ela roubou a fala de todo mundo. É verdade. Isso é muito bom, sentir esse desejo de compartilhar com outros aquilo que é bom, não é? Então, os apóstolos conheciam Jesus e queriam que as pessoas conhecessem aquele mestre tão maravilhoso, diferente, né? E hoje nós conhecendo o livro de Urântia, queremos que as pessoas também saibam dele, né? Pois é. É isso mesmo. É isso mesmo. Alguma outra observação sobre esse apóstolo? O problema é que as pessoas querem a coisa destilada. Elas querem o resumo. Olha, você não tem aí um resumo do livro de Urântia, não? É verdade. 2.000 páginas. Hoje você manda um áudio para uma pessoa de 3 minutos, ela estressa. Que? Você me mandou um áudio de 3 minutos, verdade. Infelizmente, o momento que nós estamos vivendo vai ser difícil o livro de Urântia. Eu nem ofereço mais. Como diz hoje, não jogo mais pérolas aos porcos. Ao porco. A sabedoria, ela tem que ser buscada, né? Aqueles que tiverem paciência, que tiverem perseverança, vão encontrar o caminho. Com certeza, Walter. Muito legal. Eu vou dar uma recapitulada rápida aqui nesse documento aqui para a gente discutir alguns pontos interessantes dele, né? Vamos lá, então. Foi destacado as habilidades de André, né? Que ele era o líder. Uma coisa interessante que talvez a gente não se lembre é que o livro de Urântia, a quarta parte que fala de Jesus, foi um pedido especial para que essa quarta parte fosse incluída no livro de Urântia, porque originalmente o plano não era esse, mas a pedido dos seres intermediários de Urântia, as autoridades, em nosso Micael, permitiram, então, que essa quarta parte, que fala, então, de Jesus, fosse incluída no livro. E não sei se vocês se lembram, mas no início das narrativas da quarta parte, eles falam lá que quem organizou todo esse texto da vida de Jesus foi o ser intermediário que acompanhou a vida de André aqui na Terra. Então, era ele que tinha continuamente o acompanhamento do que acontecia com o André durante todo esse período que André viveu com Jesus. E também não sei se vocês se lembram, mas os reveladores nos contam que nós temos aqui na Terra um corpo de reserva do destino que é formado por mortais, mortais do reino, daqui de Urântia mesmo. Né? E esses
mortais, que formam um corpo hoje de mais de 1.000 pessoas, eu não me lembro agora quantas, mas isso na época da revelação, e são membros que às vezes são temporários e membros que às vezes são permanentes. E a maior parte desses membros do corpo de reserva não tem consciência de que são treinados, orientados e guiados, muitas vezes, por um desses seres intermediários. E nem sabem que fazem parte de um corpo de reserva. E esse acho que era justamente o caso de André, né? Que então tinha esse ser intermediário acompanhando a vida dele e que foi quem preparou essas narrativas aqui para a gente. Então, nós vamos ver que essa descrição aqui do comportamento de André, da sua personalidade, suas características que foram narradas por esse ser intermediário, era de alguém que realmente conhecia André muito profundamente, porque vivia ao lado dele o tempo todo. O tempo todo é uma palavra minha, muito forte. Talvez não tivesse o tempo todo, mas acompanhava ele de perto, né? Então, é bem interessante a gente se lembrar disso daí e ter essa percepção de como que André era visto, então, por esse ser intermediário, né? Então, André era irmão de Simão Pedro, né? E foi escolhido quando tinha 33 anos. Então, uma grande habilidade de André é que ele era um bom organizador e ainda um melhor administrador. Não sei se vocês se lembram, também tinha 4 apóstolos que formavam o círculo interno de Jesus, que era justamente André, um deles, João, Simão, Simão Pedro, né? Alguém se lembra quem era o quarto? Tiago, né? Tiago? Honestamente, eu não me lembro. Mas acho que era. Mas era um desses. Então, quando Jesus se afastava, se retirava para orar, ele era acompanhado pelos outros 3, porque André ficava tomando conta do grupo, dos que não tinham saído com Jesus. E esses 4 eram os que estavam sempre mais próximos de Jesus e acompanhavam mais de perto tudo o que acontecia com Jesus. Então, Pedro, muito André, legal Tiago essa... e João. André. Henrique, Oi. eu acho que é o Tiago mesmo, porque a gente vê na Transfiguração, Isso. Tiago era um deles. Pode ser que seja isso mesmo. A Bíblia fala, né, que eles eram os 4 mais íntimos de Jesus. É Pedro, André, Tiago e João. Sim. Era o quarteto fantástico dos apóstolos. Tá certo. Então, voltando aqui a compartilhar o texto aqui, né? Fala que ele nunca foi um orador espetacular, né? Mas que ele era um excelente administrador. E, em geral, sabia tudo o que estava acontecendo. E foi o primeiro a detectar, né, o problema não da traição, mas da insatisfação do nosso tesoureiro, de Judas, né? Então, foi muito interessante. Outra coisa interessante que fala aqui também é dessa parte que eles falam que, diferentemente da maioria dos irmãos, André e Pedro se davam muito bem, né? Curioso isso, né? A semana passada
Nós falamos que santo de casa não faz milagre. Sobre a família. Aqui eles estão lembrando que os irmãos muitas vezes não se dão bem, né? Tem dificuldade de se dar bem. Quando dois irmãos ficam muito próximos, muitas vezes acabam brigando, discutindo, tendo opiniões divergentes, ideias diferentes. É bem curioso isso daí, porque é uma verdade, né? A gente vê grandes empresas familiares que são destruídas pelas brigas de irmãos, né? Que frequentemente acontecem. Então, é curioso que os reveladores estejam dizendo aqui, né? Diferentemente da maioria dos irmãos, esses dois aqui se davam bem, né? Que coisa curiosa. O que mais que tem nesse texto aí? O que André mais admirava em Jesus? Henrique? Oi. Então, como ele era o mais velho, né, e o pai tinha falecido, então eu acho que ele tinha uma admiração, vamos dizer, de pai pelos irmãos, será que pode-se dizer assim, né? Porque ele né? Pode ser. Pode ser que ele tenha assumido a responsabilidade pelos irmãos, né? Que era Como comum, acontece né? em vários lares, né? Na vida de Jesus aconteceu isso. Eu sou o mais velho também de 6 irmãos e eu acabei meio que sendo o pai de todos os meus irmãos também. Então, sim, pode sim ter acontecido isso. Mas Essa isso não quer aflição, né? dizer isso não quer dizer que eu me dê bem com todos os meus irmãos. A gente se dá Ele bem. era muito amoroso, né? Eles se davam muito bem. Tanto que ele morava com o Pedro, né? E morava com... Não, e Pedro morava com a sogra, né? Então, Também. interessante também, né? Uhum. Mas a mãe... E a mãe? Eu me perdi nessa. A Não mãe e a falou mãe, ainda né? a mãe aí. Ele morava com o Pedro e com a mãe, né? Não, era a sogra do Pedro. Pedro morava com a Pedro mãe? morava com a sogra, tanto que naquele É. dia que curou todo mundo, ele estava na casa da sogra porque a sogra estava doente, não era isso? Aqui está falando. Ele era solteiro, mas vivia com o irmão casado, Simão Pedro. É. Ambos eram pescadores, então, e sócios. Então, quer dizer, eles viviam quase o tempo todo juntos mesmo. Era só se separavam na hora de dormir ali, porque pelo jeito era tudo junto, pescaria ali. Muito legal. E qual era a característica que André mais gostava de Jesus? Procurando. Está aqui no finalzinho. Todos os apóstolos amavam Jesus, mas ainda assim é verdade que cada um dos 12 sentia-se atraído por algum aspecto na personalidade do mestre. Desse documento vai falar, né, dessa... Que tivesse exercido um encanto especial sobre aquele apóstolo individualmente. Por causa da consistência da sua sinceridade, aqui diz. Uhum. E da sua dignidade sem afetação. Então, é isso que André admirava em Jesus. Jesus era uma pessoa sincera, né? Sempre sincero, e tinha uma dignidade que não tinha uma afetação, né? E a consistência do discurso dele, certamente, né? Do discurso e dos atos. Eles viam que ele agia da mesma maneira com que ele falava, né? Tanto que ele chegou a dar a vida por todos. Exato. Então, e aí, uma característica para ser gravada aqui, né? Nós vamos ver que vários apóstolos foram crucificados. E André também morreu na cruz. E ele foi um deles, um daqueles que morreu crucificado. Vamos acompanhar o resto aqui para ver. Bom, quem quer ler aqui o Simão Pedro? Aqui? A Isabela quer falar. Fala, Isabela. Desculpa, Isabela. Desculpa. Não estava vendo. Eu estou com som, será? Ah, tá. Ok. Tá.
eu achei interessante, primeiro que eu não sabia que os apóstolos, eles tinham um conhecimento formal. Para mim, eles não sabiam nem ler nem escrever. Sete deles eram formados na melhor sinagoga lá da região, que era de Cafarnaum. Pois é, eu não sabia disso. Eu achei interessante que o André, ele entrou no grupo quando ele tinha 33 anos. E ele tinha, eu não entendi isso aqui, ele vinha de uma linhagem excelente de ancestrais e era o mais capaz dos 12. Ele era capaz porque ele era um administrador, um bom administrador, um bom organizador, ele era, de certa forma, um líder, né? E quando os apóstolos começaram a chamar Jesus de mestre, eles naturalmente começaram a chamar o André de chefe. E o André, ele não teve a oportunidade que os apóstolos tiveram de ficar próximo a Jesus. O André tinha que ficar próximo aos apóstolos. Então, ele não usufruía de uma comunhão mais estreita com o mestre, né? Ele, de certa forma, foi prejudicado. Outra coisa que eu achei interessante foi que Jesus não deu um apelido para ele, um apelido mais fraternal. Ele tratava André, parece com uma certa formalidade. E eu achei interessante que o André sempre ele estava alerta, percebendo todos, percebendo a situação que estava acontecendo, e ele era um decisor, porque as coisas aconteciam, chegavam na mão dele, e ele sabia tomar, embora de imediata, uma decisão imediata, ele sabia como lidar com essa decisão. E ele sabia já classificar se ele ia ou não assumir isso, aquilo, ou ele passava para Jesus. E uma outra coisa que eu também achei interessante, deixa eu ver aqui. Ele tinha vários dons, o André. E esses dons, assim... e ele conseguia perceber no outro aonde é que estava o dom. Isso normalmente é do administrador e é do líder, né? Que ele percebe aonde que o outro pode estar, em que lugar melhor aquela personalidade ou aquela pessoa pode estar para potencializar os seus talentos. E ele tinha essa percepção, como que ele podia aproveitar as pessoas. Mas eu queria mesmo era achar onde Jesus... Aqui, Jesus nunca deu a Pedro um apelido, uma designação fraternal. Contudo, tão logo os apóstolos começaram a chamar Jesus de mestre, eles também chamavam André de chefe. É isso, eu queria que você, se for possível, comentasse essa parte. Sim, Isabela, muito legal suas observações. Olha, André era um líder natural. Então, ele exercia uma liderança sobre todas aquelas pessoas e Jesus imediatamente percebeu essa liderança de André sobre todos os outros. Além de ser um líder nato, uma pessoa com todas essas habilidades administrativas, o André tinha essa capacidade de reconhecer os talentos individuais de cada um dos seus colegas. Mas não é certo que ele ficasse afastado de Jesus. Ele estava sempre, como todos os outros 12, muito presentes na vida de Jesus. O que acontecia é que tinha aquele grupo dos 4, do qual André fazia parte, que estavam mais próximos de Jesus quando Jesus se ausentava, quando Jesus saía
do acampamento onde estavam os 12, ele sempre era acompanhado pelos outros 3. Essa foi uma decisão dos apóstolos, por um entendimento deles de que Jesus precisava proteção quando ficava sozinho. Eles tinham medo que Jesus pudesse ser atacado, por exemplo. Então, para a proteção de Jesus, eles se faziam acompanhar cada vez que Jesus saía. E Jesus acabou aceitando isso daí, não porque ele achasse que fosse ser atacado, mas principalmente para não criar um caso com esse grupo. Então, André não podia se ausentar quando Jesus saía, porque ele tinha que cuidar dos outros. Mas isso não impedia que André tivesse um relacionamento muito próximo com Jesus, assim como os outros, né? Então, acho que esses são os principais aspectos dessa narrativa sobre André. Interessante, nós estamos falando aqui das habilidades de André. Alguém se lembra qual era o ponto fraco de André? A oratória. Esse era um, mas tinha mais. André, os mais animados, não. Isso. Não era muito animado, não. Não. Isso, o que mais? Ele não estimulava as pessoas. Isso, ele tinha dava dificuldade. Conselho, mas ele não... Ele tinha dificuldade em reconhecer e elogiar e enaltecer o trabalho dos colegas. Ele sempre era muito comedido e ele deixava de praticar algum tipo de motivação nos seus colegas por muitas vezes ser reservado nos seus comentários elogiosos, né? Ele não era muito importante, né? Oh, desculpa, Fernando. Não, continue, Isabela. Não, eu acho importantíssimo você elogiar os outros. Eu amo elogiar. Quando eu vejo uma pessoa assim bonita, assim, o meu coração sentiu, a boca já abre. Eu amo falar que a pessoa está bonita, está agradável. É importante, principalmente a pessoa que está trabalhando e você faz esse tipo de comentário, a pessoa se sente acolhida, ela se sente pertencente, que é a coisa mais importante, e ela também percebe que ela está indo na direção do alvo da organização ou do administrador, ela está conseguindo entender e atender a necessidade, né? É isso. Muito bom, Isabela. Sim, Fernando, quer acrescentar alguma coisa ainda? O André não sabia ser um entusiasta, né? Ele era um cara desanimado. Foi um cara brilhante, né, André? Né? O primeiro, o mais velho, né, do grupo apostólico, né? E só aproveitando aqui o registro que nós vamos passar adiante, né, na leitura do próximo apóstolo, mas só fazendo um registro de gratidão pelo ser intermediário que trouxe a lume a quarta parte do livro Durante, né, a vida e os ensinamentos de Jesus. Foi aquele que conhecia ao André assim de uma maneira muito profunda, e foi ele que auspiciou, né, a nós conhecermos a vida e os ensinamentos de Jesus, a quarta parte do livro. É só um registro de gratidão aqui por esse ser. Muito legal, Fernando. Ok. Quem vai ler o próximo? Quem vai ler o próximo? Que é Simão Pedro. Eu acho que o Fernando. Tá bom. Vai ser você, Fernando? Eu gostaria de ler, eu não sei se nós vamos chegar até o horário, né, de ler sobre Judas. Eu fico impressionado, estarrecido ao ler sobre Judas, mas posso fazer essa leitura agora, se for o caso. Então, vamos lá. Ler essa e você lê a de Judas, quer? Prefere que eu leia essa? Vamos. Pode ser, então, irmã. Pode ser. A Angélica lê, então. Vamos lá.
Simão Pedro. Quando Simão juntou-se aos apóstolos, ele tinha 30 anos. Era casado, possuía 3 filhos e vivia em Betsaida, perto de Cafarnaum. O seu irmão André e a mãe da sua mulher viviam com ele. Ambos, Pedro e André, eram sócios de pescaria dos filhos de Zebedeu. O mestre havia conhecido Simão há algum tempo, quando André o apresentou como o segundo dos apóstolos. Naquele momento, Jesus deu a Simão o nome de Pedro e o fez com um sorriso, para ser uma espécie de apelido. Simão era muito conhecido por todos os seus amigos como sendo um companheiro impulsivo e errático. É bem verdade que, mais tarde, Jesus deu importância nova e de maior significado ao apelido, conferido de uma maneira tão imediata. Simão Pedro era um homem impulsivo, um otimista. Ele havia crescido dando a si próprio a indulgência de ter sentimentos fortes. Estava constantemente em dificuldades, porque persistia em falar sem pensar. Essa espécie de descuido também trazia complicações, umas após outras, para todos os seus amigos e condiscípulos, tendo sido o motivo para o mestre, muitas vezes, haver chamado suavemente a sua atenção. A única razão pela qual Pedro não entrava em maiores complicações, por falar sem pensar, era que, desde muito cedo, ele aprendera a conversar sobre muitos dos seus planos e esquemas com o seu irmão André, antes de aventurar-se a fazer propostas em público. Subiu muito. Aqui. Pedro era um orador fluente, eloquente e dramático. Era também um líder de homens, por natureza e por inspiração, um pensador rápido, mas sem um raciocínio mais profundo. Fazia mais do que todos os apóstolos juntos, muitas perguntas e, embora a maioria delas fosse de boa qualidade e pertinente, muitas eram impensadas e tolas. Pedro não tinha uma mente profunda, mas conhecia muito bem a própria mente. Era, por conseguinte, um homem de decisão súbita e de ação rápida. Enquanto os outros, atônitos, faziam comentários de espanto ao verem Jesus na praia. Pedro pulava na água e nadava até a praia para encontrar o mestre. O traço que Pedro mais admirava em Jesus era a sua ternura elevada. Pedro nunca se cansava de contemplar a paciência de Jesus e nunca se esqueceu da lição sobre perdoar a quem erra, não apenas 7, mas 70 vezes e mais 7. Ele pensou muito sobre essas impressões, sobre o caráter do mestre, de sempre perdoar, durante aqueles dias escuros e tristes que se seguiram imediatamente depois que ele, irrefletida e involuntariamente, negou a Jesus no pátio do sumo sacerdote. Simão Pedro era aflitivamente vacilante. Ele ia subitamente de um extremo ao outro. Primeiro, ele recusava-se a deixar Jesus lavar os pés e então, ao ouvir a resposta do mestre, ele implorou para que ele o lavasse por inteiro. Mas, afinal, Jesus sabia que as falhas de Pedro vinham da sua cabeça e não do seu coração. Ele era uma das combinações mais inexplicáveis de coragem e de covardia, como jamais houve na Terra.
A sua grande força de caráter era a lealdade à amizade. Pedro amava Jesus real e verdadeiramente. E ainda, a despeito de ter uma força altaneira de devoção, ele era instável e inconstante, a ponto de permitir que uma garota serviçal o provocasse e o levasse a negar o seu Senhor e Mestre. Pedro podia resistir à perseguição e a qualquer outra forma de ataque direto, mas ele se desamparava e afundava diante do ridículo. Era um soldado valente quando enfrentava um ataque frontal, mas era um covarde, curvado de medo, quando surpreendia por trás. Pedro foi o primeiro dos apóstolos de Jesus a adiantar-se para defender o trabalho de Filipe com os samaritanos e o de Paulo com os gentios. Entretanto, na Antioquia, mais tarde, ele inverteu a sua posição quando afrontado pelos judaizadores que o ridicularizavam, retirando-se temporariamente de entre os gentios, sem outro resultado a não ser trazer sobre a sua cabeça a denúncia desmedida de Paulo. Ele foi o primeiro entre os apóstolos a confessar de todo o coração, reconhecer a combinação da humanidade e da divindade em Jesus. E o primeiro, depois de Judas, a negá-lo. Pedro não era tanto um sonhador, mas ele não gostava de descer das nuvens do êxtase e do entusiasmo dos seus deleites teatrais para o mundo da realidade simples do dia a dia. Ao seguir Jesus, ele ficava literal e figurativamente à frente da procissão ou então rastejando na última fileira, seguindo de longe e por trás. Entretanto, ele era um pregador mais notável dos 12. Ele fez mais do que qualquer homem, a não ser Paulo, para estabelecer o reino e enviar os seus mensageiros aos 4 cantos da terra, em uma só geração. Após negar intempestivamente ao mestre, ele caiu em si e, com o apoio compassivo e sensível de André, ele tomou de volta o caminho das redes de pescaria, enquanto os apóstolos permaneciam estáticos à espera de saber o que viria depois da crucificação. Quando ficou totalmente seguro de que Jesus o havia perdoado e de que tinha sido recebido de volta isso aqui não está dando para ler. Então, vou ler de novo. Oi, dona Sônia, tudo bom? Só um minutinho, gente. Você pega o negócio aí? Peguei aqui, tá bom? Obrigada, querida. Quando ficou... vou começar aqui. Quando ficou totalmente seguro de que Jesus o havia perdoado e de que tinha sido recebido de volta ao aprisco do Mestre, o fogo do reino queimou de um modo tão brilhante dentro da sua alma que ele se tornou uma luz grande e salvadora para milhares de almas na escuridão. Depois de deixar Jerusalém, e antes de Paulo tornar-se um espírito de liderança para as igrejas cristãs dos gentios, Pedro viajou intensivamente, visitando todas as igrejas da Babilônia até Corinto. Ele visitou muitas igrejas e ministrou até mesmo naquelas que haviam sido erigidas por Paulo. Embora Pedro e Paulo
tivessem temperamento e educação muito diferentes, até mesmo em teologia, eles trabalharam juntos e harmoniosamente nos seus últimos anos para a edificação das igrejas. Um pouco de estilo e dos ensinamentos de Pedro é mostrado nos sermões parcialmente transcritos por Lucas e no Evangelho de Marcos. O seu estilo vigoroso foi mais bem representado na sua carta conhecida como a primeira epístola de Pedro. Ao menos isto é verdadeiro antes de haver sido ela alterada posteriormente por um discípulo de Paulo. Todavia, Pedro persistiu no erro de tentar convencer os judeus de que Jesus era, afinal, real e verdadeiramente o Messias deles. Até o dia de sua morte, Simão Pedro continuou a padecer mentalmente da confusão entre os conceitos de Jesus enquanto Messias judeu, de Cristo como Redentor do mundo e do Filho do Homem, enquanto uma revelação de Deus, o Pai cheio de amor por toda a humanidade. A esposa de Pedro era uma mulher muito capacitada. Durante anos, ela trabalhou satisfatoriamente como membro do corpo feminino, e quando Pedro foi expulso de Jerusalém, ela o acompanhou em todas as suas jornadas às igrejas, bem como em todas as suas excursões missionárias. E no dia em que o seu ilustre marido teve a vida ceifada, ela foi atirada às bestas selvagens na arena de Roma. E assim, esse homem, Pedro, um íntimo de Jesus, um dos que fizeram parte do círculo interno do Mestre, partiu de Jerusalém, proclamando com poder e glória as boas novas do reino, até que a plenitude da sua ministração tivesse sido alcançada. E ele se considerou como um digno recebedor de altas honrarias, quando os seus captores informaram-lhe que ele deveria morrer como o seu mestre tinha morrido, na cruz. Dessa forma, Simão Pedro foi crucificado em Roma. E parece que de cabeça para baixo, né? Esse é o que diz a história. Mas interessante essa vida de Pedro, né? Essa personalidade de Pedro cheia de altos e baixos, cheia de entusiasmo e paixão, né? Cheia de pensamentos e de atitudes impulsivas, né? E mal pensadas, mas com capacidade de fazer as pessoas se apaixonarem pelos seus discursos, pela sua fala, né? Muito legal. Sei, alguém quer falar alguma coisa de Pedro? Porque posteriormente, um dos discípulos, ou esse discípulo, no caso, Pedro, foi escolhido pelos cristãos posteriores, né, como o fundador da igreja, né? Se Paulo foi tão influente, né, como os reveladores disseram aqui, Paulo e Pedro trabalharam juntos em uníssono para expandir o reino, né? Mas Pedro é que foi considerado a pedra, né? A pedra da igreja. Por que esse escolha? Eu ainda, até hoje, não consigo entender por que Pedro foi a pessoa principal a ser escolhida pelos cristãos futuros, como o fundador da igreja. Tem num dos evangelhos, eu não me lembro agora, justamente uma parte de um evangelho que fala disso. Tu és Pedro e sobre essa pedra
eu fundarei a minha igreja. Esse é o argumento para muitos cristãos Eles levaram católicos ao pé da letra. que levaram ao pé da letra Sim. esse texto, essa parte, né? Então, eu acho que vem daí essa ideia. Mas, Henrique, eu acho que é aquela passagem, quando ele pergunta para os discípulos quem dizem que eu sou? O único que falou, tu és o mestre, o filho de Deus. Eu tenho a impressão que, nesse momento, é que ele percebeu que Pedro realmente estava tendo a visão real dele, que os outros ainda titubeavam um pouco. Eu tenho a impressão que, nesse momento, foi um grande peso para ele dar a chave, né, da igreja para ele, para dizer que ele ia ser a pedra da igreja, né? Eu tenho a impressão que é esse o momento. Não sei. Angele, será que literalmente Jesus disse mesmo a Pedro que as chaves do reino estavam sendo dadas a ele como pedra, eu não como sei. fundador? Acho que Eu não estava lá para saber. Então Não, sim. mas segundo o livro... Mas eu tenho a impressão que pesou muito, sabe? Quando Pedro diz, tu és o Filho de Deus, reconhecendo. Né? E depois que Pedro disse isso, que tu és o Filho de Deus, né? Jesus foi enfático em dizer, né? Tu és Pedro, né? Tu és pedra, né? Em grego, né? Foi nesse momento. Sim. Então, mas eu queria só falar mais uma coisinha. Fala, eu me ponho muito assim no lugar, sabe, das situações, né? Então eu me pus no lugar de Pedro. Jesus falou que ia negar 3 vezes, né? E na verdade ele negou mesmo. Mas eu me pus no lugar do Pedro, com tudo que eu amasse Jesus, com tudo que eu acreditasse que ele é filho de Deus, com tudo, naquele momento, naquela situação, eu ia dizer que eu não era do grupo dele e que eu não conhecia ele. Então, às vezes, a gente fica, poxa, como conviveu com Jesus? Judas conviveu com Jesus? Como que pode ter traído? Não sei, sabe? Eu penso assim, me coloco no lugar. Eu também ia falar que eu não conhecia Jesus. Então, não adianta a gente ficar contra Pedro, não, porque, dependendo da situação, a gente é obrigado a tentar se salvar da situação. Não que a gente seja infiel. Né? Não que a gente seja infiel. Não que a gente seja infiel. Aí o Judas se enforcou, né? Então, não que a gente seja infiel, mas, dependendo da situação, a gente nega. Nos acovardaríamos, né, Angélica? Sim. Agora, é claro, vocês viram que a mulher de Pedro não negou, morreu numa arena. Então, depende muito da situação, né? Se você puder se salvar da situação, não que você negue, não que você não acreditou, não. É para a defesa, né? É instinto de defesa mesmo. É verdade. Certo, Angélica. Acho que muitas pessoas, diante de uma situação como essa, teriam a mesma atitude, o mesmo comportamento. Então, é assim, acho que, como você falou, é uma reação natural do ser humano. Não que todos vão reagir da mesma forma, porque cada um reage de uma maneira diferente, mas não é uma exclusividade de Pedro, com certeza. E também não é uma razão para condenar Pedro, com certeza, eu acho. Né? Mas ele não condenou, ele perdoou depois, né? Ele não, Jesus perdoou, estou dizendo, alguém de nós poderia condenar Pedro por ter negado a Jesus. Não, então, mas, por outro lado,
Tem aqueles que tiveram um arrobo maior, como o João, que não quis se afastar de jeito nenhum de Jesus, né? Então, são coisas, faz parte, de novo, da natureza humana, são atitudes que são normais para um ser humano em determinadas situações. Mas muito legal tudo que você falou aí, muito bom. Quem mais? Oi, a Isabela, vamos lá. Está fechadinho o seu microfone, você tem que abrir ele. À medida que a Angélis ia lendo, eu ia rindo de Pedro, né? Porque eu me vi muito no Pedro. E ele não sei se eu vou conseguir as indagações da Angélis. O Pedro, eu percebi que ele vive na lateralidade, né? Então, ele não se complicava mais porque ele antes analisava, né, os sonhos dele, os desejos dele com o irmão. E ele tinha uma boa oratória, ele era dramático, então eu imagino ele falando, né? E ele tinha uma natureza, por natureza, ele tinha uma inspiração, ele pensava rápido, ele tinha um raciocínio lógico, né? Só que as perguntas, as ponderações dele, a maioria delas era de boa qualidade, mas não pertinente, talvez porque ele não conseguisse elaborar, ele teria que ter um tempo para poder ele elaborar essas perguntas, ou talvez o próprio raciocínio dele. Mas o que me chama mais atenção é que ele vivia na lateralidade. Então, ele era muito corajoso e muito covarde. Aí até fala assim, ele era uma combinação mais inexplicável de coragem e de covardia, que jamais teve na Terra, porque eu ainda não tinha nascido. Então, por enquanto, era só ele. Então, Pedro nunca se cansava de contemplar a paciência de Jesus, né? Então, ele sempre estava em conflito, ele ficava vacilando. Então, por isso que ele ficava na polaridade. Ou ele estava com muita raiva, ou ele estava com muita doçura, né? E eu achei interessante essa escrita, que era inexplicável essa coragem, essa covardia dele, até pela história que ele passou, né? E também ele tinha a sua grande força de caráter, ele era uma pessoa muito leal e muito amiga. E ele era um soldado, assim, quando vinha para atacar, ele ia para frente, ele encarava, ele batia e acontecia, mas também ele tinha um medo danado, né? Ele se acovardava, ele fugia. E isso é do humano, isso é do humano. Quer dizer, o ideal não é a gente ficar na polaridade direita, esquerda, o ideal é a gente vir para o meio, trazer esse negócio para o meio, a polaridade, e a gente fazer ali o balanço, o equilíbrio. Porque se tiver muito na polaridade, eu sou muito forte, então a minha covardia ela vai subindo, ela vai se expressar de uma forma mais violenta do que essa coragem que eu estou me mostrando, né? Eu estou que nem o Pedro, dramática aqui. Então, eu acho que ele vivia nesse ponto aí. E eu ria, eu sorri muito quando a Angélica colocava. Então, tem outro texto que ele fala assim, ele foi o primeiro entre os apóstolos a confessar, né, aquilo que a gente já disse. E que Jesus era o Filho de Deus. E ele era um sonhador, uma pessoa que sonhava, mas parece que ele tinha dificuldade de concretizar os sonhos e talvez o irmão dele tivesse essa facilidade.
Talvez o irmão não fosse tão sonhador quanto ele, mas ele, como ele era um organizador, um administrador, ele tem mais facilidade de concretizar do que o sonhador. O sonhador parece que ele não está com o pé no chão, né? Ele não consegue enraizar. E deixa eu ver uma outra coisa que eu já achei. Eu não sabia que a mulher dele acompanhava e que ela era tão leal quanto ele em relação à obra do Senhor. E eu acho que é isso. Falei demais. Nossa, Isabela, eu adorei a parte que você falou, porque você não era nascida ainda. Também gostei disso. Mas foi hilário mesmo. Foi mesmo muito bom. Mas, sim, Pedro era essa figura apaixonante mesmo, né? Mas a Sueli estava me mostrando aqui agora há pouco, porque levantou-se aquela questão do fundador da igreja, né? Lá no documento 195, 195, que é o documento que fala depois de Pentecostes, ali fala que o fundador da igreja cristã, os reveladores falando, foi mesmo Pedro, né? Então, Paulo foi um revelador dessa igreja para os gentios e os crentes gregos, né? Então, eles falam lá, o texto diz o seguinte: os resultados da pregação de Pedro no dia de Pentecostes foram tais que decidiram sobre as políticas futuras e determinaram os planos da maioria dos apóstolos. Nos seus esforços para proclamar o evangelho do reino, Pedro foi o verdadeiro fundador da igreja cristã. Paulo levou a mensagem cristã aos gentios e aos crentes gregos. E os crentes gregos difundiram-na por todo o Império Romano. Então, os reveladores nos dizem que o fundador da igreja cristã foi Pedro, lá no documento 195. Tá bom, isso foi só um parêntese, né, para voltar aqui no nosso querido Pedro aqui. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa sobre essa personalidade tão interessante de Pedro. Eu fico assim muito surpreendida de ver o contraste entre os irmãos, né? Um e o outro, né? É incrível como que eles eram tão, acho que como que se combinavam e tinha essa integração se complementava, porque um é totalmente efusivo, impulsivo, né? E o outro era mais contido e tudo, mas eu fico muito... E achei muito engraçada essa parte que fala que ao seguir Jesus, ele ficava literalmente e figurativamente à frente da procissão, ou então rastejando na última fileira. Achei muito se bater de rir. Ele era seguindo assim, de longe e por detrás. Fiquei imaginando a cena. Ele tem uma figura... Ele sempre queria estar na frente, ele queria andar, ele o subia exagerado, no ônibus, né? Ele subia no ônibus, queria sentar na primeira fileira, na janelinha. Mas se por alguma razão ele perdesse essa janelinha, aí ele ficava tão humilhante, tão humilhado, tão arrasado, que ele ia lá para a rabeira e ficava lá no fundo. Tipo empurrado. Assim, ninguém liga para mim, ninguém gosta, ninguém... É o extremo, assim. Muito demais. Assim. Mas eu acho que ele queria ser visto, ele quer ser olhado. Ele é emotivo, ele é uma criança. É uma criança. Tanto que ele fala que ele pensa do jeito... Emotivo e tempestivo, porque ele chegou a decepar a orelha do Glauco, lá do rapaz lá que foi agredir Jesus, e ele decepou a orelha do cara lá, né? E isso foi registrado, né? Mas é porque ele não pensa, ele reage de pronto, depois que ele
Nossa, o que eu fiz? Eu acho que ele pensou só em Jesus, não pensou nas outras possibilidades. Ele fala que ele não tinha um raciocínio profundo. Então, por quê? Porque ele é levado pela emoção. A emoção vem, ele reage. Vem, ele reage. Então, ele não tem filtro, ele não para a emoção. Ele é vítima da emoção. Irrefletido, né? Irrefletido. Então, assim, é a minha sensação, a minha lente. Esses altos e baixos dele são muito percebidos na última ceia. Quando a gente lê o texto da última ceia, a gente vai ver justamente a descrição perfeita dessa característica da personalidade de Pedro.